Okay, only the news here. Okay, the new news. Esse é o pastor Stephen, ele veio da Zâmbia. Ele é amigo nosso há bastante tempo. Ele esteve aqui no Brasil em 2008 com a gente, pregou em alguns lugares. Ele nos recebeu lá 2 vezes. A gente fez missões em alguns lugares. Ele é mó bênção, eu acho ele mó bênção, homem de Deus. E ele que vai receber a gente lá quando a gente for. Deus confirmando todos os detalhes, todos os planos. O Ederson e a Cris vão pregar lá no interior da Zâmbia também. Eu creio nisso, vamos orar e buscar de Deus essa direção. Eu gosto de elogiar as pessoas pelas costas, né? Eu sempre falo isso. Então, como ele não está entendendo o que eu estou falando, eu posso elogiá-lo, né? Essa é a parte legal. Então, ele é o tipo de cara que ele estava lá em casa com a gente acordava às vezes 5, 6 da manhã com ele orando e ele adorando lá no quarto dele. E eu lembro que eu cheguei na casa dele e tinha lá um monte de uns quadrados de tijolo assim no quintal, onde ele ajoelhava para orar todos os dias, 2, 3 horas antes de ir tomar café da manhã. Sempre orando, ele num lado e a esposa do outro. Então assim, pessoas de oração, de jejum. Na nossa igreja a gente fez uma festa na semana e ele boa parte do tempo esteve lá em cima, na sala, orando pela igreja, pelas pessoas, e sem ninguém saber o que estava acontecendo. Ele faz isso no culto, ele e Deus. Ok? E Stephen Peary, nós nos conhecemos em 2006, acho, Singapura, fazendo Haggai. E é uma bênção, homem de Deus. Ok? I already introduced you, so now you can. Thank you. Obrigado. Pastor Edson Pastor Ederson and your wife, Christy, e a sua esposa Cris. thank you so much for having me here this morning. Obrigado por me receber aqui essa manhã. And to all my brothers and sisters in Christ, E todos os meus irmãos e irmãs em Cristo, I want to tell you how happy and how glad I am to be here with you this morning. eu quero contar o quanto feliz e alegre estou aqui essa manhã, estar aqui essa manhã. On our way to this church this morning, No caminho para essa igreja de manhã, Pastor Rogerio asked me a question in the car. o pastor já me fez uma pergunta no carro. He said, Pastor Stephen, Ele falou, Stephen, what is it that has impressed you so much in all the churches that you've preached and ministered to since you came to Brazil this time around? o que te impressionou mais nas igrejas que nós tivemos no Brasil dessa vez que você veio aqui? I thought for a moment, Eu pensei por um momento, because I wanted to hear from God. porque eu queria ouvir de Deus. Just to get a confirmation. Só para ter uma confirmação. And one word was very clear. E uma coisa no caminho foi muito clara para mim. And I said to Pastor Rogerio and his wife, Estela, and thank you so much, Estela, and also my brother that are traveling with me this morning. E eu falei para o Rogério e para a Estela, e eu agradeço até o meu amigo que está ali com a gente essa manhã, viajou com a gente. I said, Eu disse, it's a worship. foi adoração. Worship. A adoração. I said, the passion with which the Brazilian church worships the Lord Jesus Christ Eu vi a paixão com que a igreja brasileira tem adorado o Senhor Jesus is Cristo. just amazing. Isso é incrível. It's awesome. É maravilhoso. And I said, Eu disse, it is because it is in truth and in spirit. eu percebi que é em verdade, em espírito e em verdade. Everywhere I have gone to, from Sao Carlos, you know the towns and cities where we've ministered. Em todo lugar que eu tive, desde São Carlos, e eu não sei falar o nome das cidades que eu estive, Itaquaquecetuba, Osasco, Ferraz agora. It's a unison. Há um uníssono, The symphony há uma sinfonia. and the amazing love that I sense even though I don't understand Portuguese that much. Eu sinto um amor, ainda que eu não entenda o português bem. Last night was awesome and it was fantastic. Ontem à noite foi fantástico, foi incrível. Thank God for this morning. Agradeço a Deus por essa manhã. It was at another level. É em outro nível. Back home in Zambia, Mas voltando para casa na Zâmbia, when the worship gets to my spirit, soul and body, quando a adoração ela toca o meu espírito e meu corpo, I look for a chair or a table. eu olho para
para uma cadeira ou para uma mesa, so that I can get on that para que eu table. possa subir naquela cadeira, Climb naquela on that mesa, table. para que eu possa subir, Because I can't just contain it. porque eu não posso me conter. So in this church this morning, E nessa igreja essa manhã, I was looking for a table eu fiquei procurando uma mesinha, alguma and coisa, for a chair ou uma cadeira, that I could just get on para eu poder subir e olhar lá de cima, as we worshiped God. enquanto estávamos adorando a Deus. Sister Chrissy and your team, Cris, e o seu time aqui, pastor on the o bus, pastor no baixo, and then this brother. e esse irmão aqui. And his daughter on the guitar. E a filha dele no violão. Just amazing. Foi incrível. Thank God for each one of you Agradeço a Deus por cada um de vocês, for being such a blessing to me. por ser uma bênção para mim. How Africa and Brazil can get together Como a África e o Brasil poderiam estar juntos and worship the Lord Jesus Christ. e adorar o Senhor Jesus. Worship His majesty Adorar a majestade. and worship His excellence. Adorar a excelência. He's awesome Ele é incrível. and is worthy to be praised Ele merece ser adorado. and is worthy to be worshipped. Ele merece ser venerado. So thank God, Então agradeço a Deus. thank God Agradeço a Deus. for the worship that has ascended to the throne of God this morning Porque a adoração foi até o trono de Deus nessa manhã. from the hearts of God's people. Do coração do povo de Deus. When I get back home, What? Sorry? when I get back home, Quando eu voltar para casa, I'll have one message. eu tenho uma mensagem. And that is a challenge to the church in Africa. Que é um desafio para a igreja na África. That let's put up our act together Vamos agir juntos. and fall in line E vamos nos alinhar with our brothers and sisters in Brazil. com os nossos irmãos e irmãs do Brasil. Praise the Lord. Hallelujah. Adorar o Senhor. Aleluia. And I believe in my heart that E eu acredito que no meu coração, a time has come, o tempo chegou. and this is the time E esse é o tempo that the whole world que em todo mundo will not just know about Brazil because of samba music and football, não conhecerão somente o Brasil pelo samba e pelo futebol, but because of worship. mas por causa da adoração. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. And Africa E a África is going to be waiting to hear vai querer ouvir the praise and worship o louvor e a adoração from Brazil. do Brasil. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. Amen. Amém. If you can, please stand with me for the public reading of God's word. Você pode ficar de pé comigo para a leitura pública da palavra de Deus? Let's begin from the book of Romans, chapter number 1. Vamos começar com Romanos 1. We're going to begin to read from verse number 13 Vamos começar no versículo 13 through to verse number 18. até o versículo 18. And I'd like Pastor Rogelio to just read. Eu quero que o pastor Rogério leia. Stephen, only 1 minute, only, because here they have a lot of different translations. Ederson, ele vai ler ele acompanha na King James, ele usa palavras por detalhes, né? Então acho que a mais próxima que vocês têm aí, acho que é RA, né? RA? Tá bom. Ok. Romanos 1, do 13 ao 18. Portanto, eu não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre outros gentios. Pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho, também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Acts chapter number 26.
Atos, capítulo 26. We'll read a number of scriptures here, Nós leremos alguns textos das Escrituras aqui. beginning from verse number 1 Começaremos pelo versículo 1, through to verse number 20. depois vamos ao versículo 20. Ao 18 ao 20. You can go ahead. 1. Atos 26, 1. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: é permitido que uses da palavra em tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos. Vamos agora ao 18. Para lhes abrires os olhos e os converteres... do 13 ao 18? 13 to 18? Yeah, verse number 1 Ok. And? through to verse number 20. Ok. 18 to 20. 18 ao 20. Para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Amen. Amém. Let us pray. Vamos orar. Holy Spirit, we thank you Espírito Santo, te agradecemos for your presence in this sanctuary. pela sua presença nesse santuário. Your presence has already made a difference. A sua presença já tem feito a diferença. We ask you this morning Nós te pedimos nessa manhã that you help us break the bread of life que nós possamos quebrar o pão da vida to your people that have gathered in this sanctuary this morning. para as pessoas que já estão aqui preparadas nesse santuário nessa manhã. Thank you for your word, Obrigado pela sua palavra and thank you for the Holy Spirit. e obrigado pelo Espírito Santo. We ask you this morning Nós te pedimos nessa manhã that by the Spirit of God, que pelo Espírito de Deus that you may grant us access to the men and women's hearts that are listening this morning. que nós possamos ter acesso concedido aos corações dos homens e mulheres aqui nessa manhã através da comunicação do Espírito Santo. Let grace be given to every man, every woman, boy and girl Que possa vir graça sobre todo homem, toda mulher, todo garoto, toda garota that hears your word this morning. que ouviu a sua palavra nessa manhã. Give us the grace Nos dá graça to obey para obedecer and to do that which your word demands of us. e para fazer o que a sua palavra ordena a nós. Let every man, every woman, every boy hear the voice of the Holy Spirit beyond the voice of man this morning. Permita que cada homem, mulher, garoto, garota possa ouvir a voz do Espírito Santo além da voz do homem nessa manhã. We now take authority Agora nós tomamos autoridade in the name of no Jesus nome de Jesus. and arrest every powers of darkness E qualquer resto de poder das trevas that may be arrayed against this church que esteja se levantando contra essa igreja and God's people. e contra o povo de Deus aqui. In the name of Jesus, Em nome de Jesus, we arrest every wandering mind nós prendemos agora esses poderes and pray for focus e oramos por foco and obedience e obediência to the voice of the Holy Spirit à voz do Espírito Santo through God's word. através da palavra de Deus. Thank you, God our Father, Agradecemos, Deus Pai, for the liberty to minister pela liberdade de ministrar in spirit and in truth. em espírito e em verdade. Let your word that proceeds from your mouth this morning Que a sua palavra que procede da sua boca essa manhã not return back to you void, não volte para o Senhor vazia, but may it accomplish the purposes for which it shall be released. mas que ela possa cumprir o propósito para o qual ela foi liberada. We ask it in Jesus' name. Nós te pedimos em nome de Jesus. And all God's people said amen. E todo o povo de Deus diga amém. Amen. Amém. Praise the Lord. You may Louvado take your seja o seats Senhor. in the Pode presence sentar. of the Lord. Na presença do Senhor.
over 10 years ago, Há cerca de 10 anos atrás, whilst traveling in Southeast Asia, eu estava viajando pelo sudeste da Ásia. I heard a man of God Eu ouvi um homem de Deus say this. falar isso. He said, Ele disse: visions and dreams visões e sonhos are the language of the Holy Spirit. são a linguagem do Espírito Santo. Visions Visões and dreams e sonhos are the language of the Holy Spirit. são a linguagem do Espírito Santo. And God does speak to us E Deus fala conosco in many ways. de várias formas. Through His Word, Através da sua palavra, through testimonies, através de testemunhos in our spirits, nos nossos espíritos, but many times He does speak to us through visions and dreams. mas muitas vezes fala conosco através de visões e sonhos. Today, Hoje, I want to talk about one vision. eu quero falar sobre uma visão. Only one vision Apenas uma visão. that God says we must all obey this vision. Que Deus diz que todos nós temos que obedecer a essa visão. Visions can have so many sources. Visões podem ter várias origens. But this vision that I want us to talk about this morning Mas essa visão que eu quero que a gente fale essa manhã is a vision that comes from God. é uma visão que veio de Deus. It is for you, É para você, it is for you, é para você, it is for you, é para você and it is for me. e é para mim. What is this vision O que é essa visão that the Bible talks about que a Bíblia fala sobre? that we must all obey Que temos que todos obedecer as a matter of priority como uma questão de prioridade, and as a matter of urgency? como uma questão de urgência. It's a vision from heaven. É uma visão dos céus. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. In the book of Romans, No livro de Romanos, the Apostle Paul, o apóstolo Paulo, one of the most successful Christians, um dos cristãos com maior sucesso, talks about a passion, fala sobre uma paixão, talks about a longing, fala sobre uma espera and talks about a desire e fala sobre um desejo to go to Rome, de ir a Roma, not as a tourist, não como turista, but to go and preach the gospel of the Lord Jesus Christ. mas ir e pregar o evangelho de Jesus Cristo. He says, I long, Ele fala, eu anseio, I have longed, eu tenho ansiado, and I've desired eu tenho desejo to come to you, de ir até vocês, those of you who are in Rome, a todos vocês que estão em Roma, so that I can preach to you para que eu possa pregar a você the gospel of the Lord Jesus Christ. o evangelho do Senhor Jesus Cristo. And he says, E ele diz, I am not ashamed eu não tenho vergonha of the gospel of the Lord Jesus Christ, do evangelho do Senhor Jesus Cristo, because it is a power of God. porque ele é o poder de Deus, It is the power of God. porque ele é o poder de Deus, It is the power of God porque ele é o poder de Deus unto salvation para a salvação for all those that believe. de todos que creem. The gospel O evangelho is the power of God. é o poder de Deus. We had a few people come out here in front this morning Nós tivemos algumas pessoas aqui na frente essa manhã to be prayed para nós orarmos for healing. por cura. Do you know what heals them? Do you know what heals them? Você sabe o que os cura? Of course, it's the power of God. Claro que é o poder de Deus. But that power that heals our physical bodies, Mas esse poder que cura nossos corpos físicos, I believe, eu acredito is at a low level. que é no nível baixo. But the power Mas o poder that saves a human soul, que salva a alma humana, the power that saves a human soul, o poder que salva uma alma is humana at a higher level. é no nível alto.
And the concentration of this power E a concentração desse poder is in the gospel, está no Evangelho, the word of God. na palavra de Deus. The word of God. Na palavra de Deus. And there is nothing like it. E não tem nada como isso. So Paul says, Então Paulo diz: I long to come to you, those of you who are in Rome, eu anseio por estar aí com vocês em Roma, so that I can preach to you para que eu possa pregar para vocês the gospel. o Evangelho. What is the gospel? O que é o Evangelho? 1 Corinthians chapter 15, 1 Coríntios 15, verse 1 and 2. versículo 1 e 2. Paul says to the Corinthians, Paulo diz aos Coríntios, he says, brethren, ele fala: irmãos, I want to remind you eu quero lembrar vocês of the gospel do Evangelho that was preached to you, que foi pregado a vocês by which you are saved, e que vocês estão servindo. if you keep into remembrance Se você manter na lembrança what was presented to you. o que foi apresentado a vocês, How that Jesus do como Jesus died on the cross, morreu na cruz, was buried, foi enterrado, sepultado, and on the third day e no terceiro dia he rose from the dead. ele se levantou dos mortos. And today E hoje he has power ele tem poder to forgive sins. para perdoar pecados, To cleanse men's spirits, souls and bodies de purificar o espírito, a alma e os corpos from the contamination and defilement of sin, da contaminação e do prejuízo do pecado, and grant us e nos garantir the righteousness of God that is in Christ Jesus. a retidão em Deus que há em Cristo Jesus. And with this righteousness, E essa retidão we can enter into the Holy of Holies nos possibilita entrar no Santo dos Santos and worship God in spirit and in truth, e adorar a Deus em espírito e em verdade, and be ready for the coming of the Lord Jesus e Christ. estar preparados para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Anyone here Todos aqui who has experienced the forgiveness of sin que já experimentaram o perdão de pecados would bear testimony sustentam o testemunho of the power do poder of the gospel of Jesus Christ. do Evangelho de Jesus Cristo. The number one responsibility A primeira responsabilidade of the Church of Jesus Christ da Igreja de Jesus Cristo is to preach the gospel é pregar o Evangelho and make men and nations disciples of Jesus Christ. e fazer homens e nações discípulos de Jesus Cristo. Each one Cada um reaching out to somebody tem que alcançar alguém, alcançado por alguém, and sharing with them e tem que compartilhar isso, our testimony compartilhar o nosso testemunho of how God saved us. de como Deus nos salvou. Everyone here Todos aqui has a testimony. têm um testemunho, So we have no excuse at all então nós não temos desculpa nenhuma to share our testimonies. de compartilhar nosso testemunho, There is so much power porque tem tanto poder in the testimonies that we have no testemunho que nós temos about how God saved de us, como Deus nos salvou, and sharing that testimony, que compartilhar esse testemunho, whether it is through singing, seja através de cantar, whether it is through preaching. seja através de pregar. Paul says it doesn't matter Paulo diz que tanto faz, whether you preach Christ sendo que você pregue a Cristo, out of anger, seja na sua raiva, out of envy, seja na sua inveja, out of jealousy, seja jealousy, no selfishness. ciúme, seja no orgulho, it doesn't matter. não importa, But preach Christ. mas pregue a Cristo. We heard from Pastor Chris Nós ouvimos da pastora Cris, when she was talking about work quando ela estava falando sobre trabalho and labor. e labor. We have work as a church, Nós acordamos como igreja,
a lot of work, Nós temos muito trabalho na igreja. and that is to preach Christ. E um deles é pregar a Cristo. I am here this morning Eu estou aqui nessa manhã with a burden on my heart. com um peso no meu coração. Since I arrived on the 6th of September, Desde que eu cheguei em 6 de setembro, I have tried to run away from this message, eu tenho tentado fugir dessa mensagem. but I always feel compelled Mas hoje eu me sinto compelido to share it. a compartilhar isso. It's a burden from the heart of God É um peso que vem do coração de Deus. that the church in Brazil, Que é a igreja no Brasil, the church in Africa, que é a igreja na África, the church in Asia, que é a igreja na Ásia, the church in Europe, que é a igreja na Europa, the church in America, que é a igreja na América, the church in Australia and New Zealand que é a igreja na Austrália, Nova must Zelândia, arise tem que se levantar and go back to the basics, e voltar ao básico. go back to the first love Voltar ao primeiro amor and the passion e a paixão of preaching Christ de pregar a Cristo. and only Christ. E apenas Cristo, Crucified, crucificado, buried, sepultado, risen, ressurreto. and now has power E agora com poder to set the captives free. para libertar os cativos. Receive grace. Receba graça. Receive grace Receba graça to awaken, para despertar, to awaken para despertar to the heavenly vision a visão celestial that the Apostle Paul talks about que o apóstolo Paulo fala in the book of Acts. no livro de Atos. Paul appears before Agrippa. Paulo aparece diante do rei Agripa For a criminal activity acusado de atividade criminal to the establishment of Rome. pelo estabelecimento, pela governo de Roma. Because to the establishment of Rome, Porque o governo romano, preaching the gospel of Jesus Christ para o governo romano pregar o evangelho de Jesus Cristo, was an offense. era uma ofensa. So Paul Então Paulo appears before Agrippa. aparece diante do rei Agripa. And this is where we find ourselves in Acts chapter 26 verse 1. E foi isso que nós lemos em Atos 26:1. Can we turn there, please? Voltamos nele de novo, On the screen. na tela. Let's interrogate God's word together. Vamos interrogar a palavra de Deus juntos. The Bible says, A Bíblia diz then Agrippa said unto Paul, que então Agripa se dirigiu a Paulo. Paulo, thou art permitted to speak for yourself. É permitido que você fale em sua defesa. You are permitted now Você é permitido agora to speak for yourself. a falar em sua defesa. Every one of you, Cada um de vocês, you are also permitted by God você também tem a permissão de Deus to speak for yourself. de falar em sua defesa. But what are you going to speak Mas sobre o que você vai falar? about? What are you going to speak about for yourself? Sobre o que você vai falar em sua defesa? If it is not for Christ. Se não for sobre Jesus, The Bible says, then Paul stretched forth his hand então Paulo levantou a sua mão and answered for himself. e defendeu-se. He answered for himself. Ele defendeu-se. The church of Jesus Christ, A igreja de Jesus Cristo, today, hoje, we must answer for ourselves. tem que se defender. Every day Todo dia that comes, que vem, you have an opportunity. você tem uma oportunidade. I have an opportunity Eu tenho a oportunidade to answer for myself. de me defender. You have an opportunity Você tem a oportunidade to answer for yourself. de se defender. Agrippa said to Paul, Agripa disse para Paulo: Paulo, Paulo, answer for yourself. defenda-se. Don't answer for your wife.
Não fale por sua esposa. Paul had no wife. Paulo não tinha esposa. Don't answer for your father Não fale pelo seu pai or for your uncle, ou pelo seu tio, but answer for yourself. mas fale por você mesmo. Defenda-se. Only for yourself. Apenas por você. So it becomes personal. Então ficou pessoal. The preaching of the gospel of Jesus Christ A pregação do Evangelho de Jesus is Cristo not a general thing. não é algo genérico. It's a personal thing É um tema pessoal for all of us. para cada um de nós. Answer for yourself. Defenda-se. It's either you answer for yourself now, Se você for defender-se agora, or you come and answer for yourself on the day of judgment. se você não se defender agora, vai ter que se defender no dia de julgamento. What you did O que você fez for the gospel of Jesus Christ pelo Evangelho de Jesus Cristo, that was preached to you. que foi pregado a você. Answer for yourself. Defenda-se. I have come to challenge you. Eu vim aqui desafiar vocês. Let's answer for ourselves. Você precisa defender-se. And Paul E Paulo began to answer for himself. começou a se defender. And you read about this from verse number 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. But I want to come to verse number 14. Nós vamos ler disso do versículo 1 até o versículo 10, 13, mas vamos voltar aqui no 14. In fact, let's start from verse number 12. Vamos voltar, na verdade, no 12. Paul says, Paulo diz: whereupon as I went to Damascus with authority and commission from the chief priests. Eu estava... I will read, okay? Yes. Com estes intuitos parti para Damasco, levando autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. 12. 13. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. 14. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os agrilhões. Go on up to 19, Pastor. Vamos agora ao 19. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. No, from 14, 15, 16, 17 up to 19. All the verses. Oh, the verses? Ok. Yes. Desculpa, nós vamos no 14. Eu li até o 14, né? Põe no 15, por favor, a gente vai avançando. Foi mal, eu que entendi errado. Eu não sou perfeito, eu erro, a Estela falou. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Excelente. Ok, until 20. Thank you. You're welcome. So Paul is on his way to Damascus Então Paulo estava no caminho para Damasco to persecute the church. para perseguir a igreja. A light shines from heaven, E uma luz veio do céu, brighter than the shining of the sun, brilhante como a luz do sol, and he struck down. e o derrubou. And the Lord Jesus Christ speaks to him. E o Senhor Jesus Cristo falou com ele: So, why are you persecuting me? Saulo, Saulo, por que me persegues? It is hard for you to kick against the pricks. É duro você recalcitrar com os aguilhões. And he said, why? And he said, who art thou, Lord? And he said, I am Jesus whom thou persecutest.
Aí ele disse: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus a quem você persegue. Verse 16, the Bible says, E no 16 a Bíblia diz: Jesus said to Paul, Jesus disse para Paulo: rise up, levante-se, rise up. levante-se, Rise up now levante-se agora, and stand upon your feet. se coloque sobre os seus pés, For I have appointed you porque eu tenho escolhido você as a minister, como ministro, a minister of the gospel of Jesus Christ. como ministro do Evangelho de Jesus Cristo. And now I'm sending you E agora estou enviando você to the very Gentiles. aos gentios. 3 things. 3 coisas. Jesus says to Paul, Jesus disse para Paulo: preach the gospel. pregue o Evangelho. And in preaching the gospel, E pregando o Evangelho, you'll be opening the eyes. você vai abrir os olhos deles. The gospel, O Evangelho, God's word, a palavra de Deus, has power tem poder to open spiritual eyes. para abrir os olhos espirituais. People who cannot see Jesus, As pessoas podem não ver Jesus. people who cannot understand the gospel, As pessoas podem não entender o Evangelho. when we preach Jesus Mas quando pregamos Jesus under the anointing of the Holy Spirit, e a unção do Espírito Santo, in obedience to the heavenly vision, em obediência à visão celestial, blind eyes will be opened. os olhos deles são abertos. I thought I knew Jesus, Eu achei que eu conhecia Jesus and I thought I was a Christian quando eu era cristão, when I attended church. quando eu frequentava a igreja. But one day, Mas um dia, 15th of July 1985, 15 de julho de 86, I heard the gospel. eu ouvi o Evangelho. I heard the gospel. Eu ouvi o Evangelho. And my eyes were opened. E os meus olhos foram abertos. My eyes were opened. E os meus olhos foram abertos. I had heard the word preached many, many times. Eu tinha ouvido a palavra pregada várias e várias vezes. But on this day, Mas nesse dia it was different. foi diferente. My eyes were opened. Os meus olhos foram abertos. I saw Jesus. Eu vi Jesus. I saw him in his word. Eu vi Jesus na palavra dele. I felt his presence. Eu senti a presença. I felt his conviction. Eu senti a convicção. I felt his power. Eu senti o poder. And I felt his love. E eu senti o amor. And I could not escape. E eu não pude escapar. I could not run away. Eu não pude fugir. I was trapped. Eu estava tinha uma armadilha para mim. Eu fui pego. I was trapped. Eu fui pego. And I knew that it was over. E eu sabia que ali tinha acabado. It was over. Ali acabou. Satan had lost. Satanás tinha perdido. And Jesus won that day. E Jesus ganhou naquele dia. I confessed my sins. Eu confessei os meus pecados. I asked God for forgiveness. Eu pedi a Deus por perdão. And I gave my life to Jesus. E eu entreguei a minha vida a Jesus. 15th July. 15 de julho. Between 10 a.m. and 12 p.m. Das 10 da manhã até a meia-noite. It was over. Isso foi direto. Satan had lost. Satanás tinha perdido. And I surrendered my life to Jesus. E eu rendi a minha vida a Jesus. My eyes were opened. Meus olhos foram abertos. I understood the gospel Eu entendi as boas novas. like I'd never understood it before. Como eu nunca tinha entendido antes. Out of hundreds of people that were gathered in that church, Entre centenas de pessoas que tínhamos naquela igreja naquela manhã, I was the first one eu fui o primeiro to stand to my feet a me levantar and to go to the front. e ir à frente. Alone. Sozinho. Alone. Sozinho. Not with my mother.
Não fui com a minha mãe. not with my father, Não fui com meu pai. not with my brothers and sisters, Não fui com meus irmãos e but irmãs. alone. Mas sozinho. I answered for myself Eu defendi a mim mesmo what I was going to do with Jesus. sobre o que eu faria como Jesus. And I said yes to Jesus. E eu disse sim para Jesus. And the power of the Lord Jesus Christ O poder do Senhor Jesus Cristo came upon me, veio sobre mim. and I was saved. E eu fui salvo. It works. Isso funciona. The gospel O evangelho and the power of the gospel, e o poder do evangelho it works. funcionam. And I've never looked back. E eu nunca olhei para trás. Do I have a testimony in this house today? Eu tenho um testemunho nessa casa. Somebody that has experienced what I've experienced? Eu tenho certeza que pessoas aqui experimentaram o que eu Is já there experimentei. somebody Há alguém aqui, in this house this morning? nessa casa, nessa manhã, You've experienced the power, the saving power of Jesus. que já experimentou o poder salvador de Jesus Cristo? Let me see your hand. Deixa eu ver sua mão. Look at this. Olha isso. Look at this. Olha isso. It works. Isso funciona. It works. Isso funciona. It works. Isso funciona. And it's a truth. E é verdade. Paul says, Paulo disse: I am not ashamed eu não tenho of vergonha the gospel of Jesus Christ. do evangelho de Jesus Don't Cristo. be ashamed Não tenha vergonha to preach Christ a pregar Jesus when you can. quando você pode. Make it your number one priority Faça a prioridade número 1 da sua vida. to preach Christ. Pregar Jesus. Barely a week later, Uma semana depois, I was baptized in the Holy Spirit. eu fui batizado no Espírito Santo. And I've never looked back. E eu nunca olhei para trás. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. So Paul says, Então Paulo diz: Agripa, Jesus appeared to me Jesus apareceu a mim to be a minister, e me falou para ser um ministro, to go and open the eyes of those who are blind spiritually para pregar e abrir os olhos dos que estão cegos espiritualmente, through the preaching of the gospel, através da pregação do evangelho. and to turn them from the power of Satan Okay. to the power of God. E tirá-los do poder de Satanás para o poder de Deus, From darkness to light. da escuridão para a luz. 3 things. 3 coisas. Preach the gospel, Pregue o evangelho. and as you preach, Enquanto você prega, the eyes of people will be opened. os olhos das pessoas serão abertos. They will be turned from the power of Satan to the power of God. E serão tirados do poder de Satanás para o poder de Deus. They will be turned from darkness to light. Serão tirados das trevas para a luz. Has anybody here experienced these 3 things? Alguém aqui já experimentou essas 3 coisas? Have your eyes been opened? Seus olhos foram abertos? Have you been turned from the kingdom of darkness to the kingdom of life? Você foi tirado do reino das trevas e colocado no reino da luz? Have you been turned from the power of Satan to the power of God? Você foi tirado do poder de Satanás para o poder de Yes. Deus? Sim! Yes. Sim! It works. Isso funciona! Hallelujah. Aleluia! But the same opportunity, Mas a mesma oportunidade, the same grace that has come to us, a mesma graça que veio até nós, there are millions all over the world tem milhões no mundo todo that have yet to experience what we've experienced. que precisam experimentar o que nós experimentamos. And this is where we come in. E é para aí que nós estamos indo. Let's take responsibility, Tomar a responsabilidade, brothers and sisters. irmãos e irmãs. Let's take responsibility. Vamos tomar a responsabilidade. Let's take responsibility. Vamos tomar a responsabilidade. And Paul says, E Paulo diz: O King Agrippa, ó rei Agripa, I was not disobedient eu não fui desobediente to the heavenly vision. à visão celestial. I was not disobedient Eu não fui desobediente to the heavenly vision. à visão celestial. There is a vision, ladies and gentlemen, Há uma visão,
cavalheiros e damas aqui. It's a heavenly vision. Há uma visão celestial. And we must not be disobedient. E nós não podemos ser desobedientes a We ela. must be obedient Temos que ser to obedientes the heavenly vision. à visão celestial. To preach Christ. De pregar a Jesus. To proclaim Christ. De proclamar Jesus. Open blind eyes. Abrir os olhos dos cegos. Turn people from the power of Satan. Tirar as pessoas do poder de Satanás. To the power of God. Ao poder de Deus. From the power of darkness. Do poder das trevas. To the power of light. Ao poder da luz. Jonah. Jonas. The word of the Lord came to him. A palavra do Senhor veio a ele. As I conclude. Estou concluindo. Jonah go to Nineveh. Jonas foi para Nínive. Jonah ends up in Tarshish. Jonas estava em Tarsis. He ends up in Tarshish. Ele acabou indo para Tarsis. He's taught to go to Nineveh. Assim como Deus o direcionou para Nínive, but he finds himself in Tarshish. Mas ele se encontrou em Tarsis, trying to run away from God. Tentando fugir de Deus. We all know the story. Você conhece a história? When Jonah finally obeys God, quando Jonas finalmente obedeceu a Deus, and gets to Nineveh, e chegou a Nínive, praise the Lord. Louvado seja o Senhor. Jonah preached repentance. Jonas pregou sobre arrependimento. And the people of Nineveh, e as pessoas de Nínive, came under the conviction of the Holy Spirit. Foram convencidas pelo Espírito Santo. There was repentance in Nineveh. Teve um arrependimento em Nínive. From the king in the palace, desde o rei no palácio, to the prisoner in the dungeon, até os presos nas prisões. And there was a declaration. E teve uma declaração. The king himself, o próprio rei, left his throne, do seu trono, and humbled himself in sackcloth. Ele levantou e se vestiu de pano de saco. In total repentance. Em total arrependimento. And turning from sin. E abandonou o pecado. And turning to God. E entrou na vontade de Deus. Jonah obeyed God. Jonas obedeceu a Deus. He was obedient. Ele foi obediente. To the heavenly vision of his day. A visão celestial nos dias dele. The Apostle Paul was obedient. O apóstolo Paulo foi obediente. To the heavenly vision of his day. A visão celestial nos dias dele. Are we going to be obedient? E nós temos que ser obedientes. As a Church of Jesus Christ today. A igreja de Jesus Cristo hoje. To be also be obedient. Também tem que ser obediente. To the heavenly vision. A visão celestial. There's a vision that hangs over your head. Há uma visão pendurada, balançando sobre a sua cabeça. It's a vision from God. É uma visão de Deus. We must obey. Temos que obedecer. Our heavenly vision. A nossa visão celestial. Disobedience to the heavenly vision. Desobediência à visão celestial is not an option. Não é uma opção. For the Church of Jesus Christ. Para a igreja de Jesus Cristo. We have to obey. Temos que obedecer. It's a personal challenge. É um desafio pessoal. You must answer for yourself. Você tem que defender-se, responder por si mesmo. You must answer for yourself. Você tem que se defender. You must answer for yourself. Se defender. We must answer for ourselves. Você tem que se defender. Receive grace. Receba a graça. Receive grace. Receba a graça. To be obedient. A ser obediente. To your heavenly vision. A sua visão celestial. Preach Christ. Pregue a Jesus. And answer for yourself. E responda por si mesmo. Concerning Jesus. Em relação a Jesus. Let's stand to our feet. Igreja, antes de terminar, eu quero pedir para ele falar uma coisa aqui. Talk about your classroom, alumni, students, okay. And how they are recognizing you as a minister. Please. Okay. Okay. When the Lord saved me, quando Deus me salvou,
was in university Eu estava na faculdade, studying engineering, estudando engenharia. and I finished, Quando eu terminei, and I began to work for one of the, by then, second biggest copper producing company in the world after Chile. eu estava trabalhando para a segunda maior empresa de cobre do mundo, logo depois de uma no Chile. And I received the call of God, E eu recebi o chamado de Deus. and I needed to make a very important decision, E eu tinha que tomar uma decisão muito importante, and that was to stop work. que era parar de trabalhar. I'd worked for 15 years, E durante 15 anos, but there came a time e até que chegou o momento, when I had to make a decision. eu tive que tomar uma decisão novamente. I was not fired. Eu não fui demitido. You know, I come from Africa. Eu venho da África. And in Africa, when you have a good job, E na África, quando você tem um bom emprego, keep it. mantenha ele. I don't know about Brazil. Eu não sei sobre o Brasil. Here you can stop and find another job the next day maybe. Talvez aqui você consiga parar de trabalhar e arrumar outro no dia seguinte. I don't know. Eu não sei. But in Africa, Mas na África, when you have a job, quando você tem um trabalho, a good job, um bom trabalho, and in those days we used to have so many privileges. lá você tem vários privilégios. Free 3-bedroom house. Ok, eu tinha uma casa com 3 quartos, 3 dormitórios, Small company car, um carrinho da empresa could drive home for lunch que eu podia dirigir para ir pra almoçar and use it on the weekend. e eu usava todo fim de semana. Free medical insurance and facilities and all those things. Eu tinha plano de saúde, remédios. And the company that I worked for E a empresa para quem eu trabalhava also provided food, também providenciava alimento. like a bag of rice, equivalent of about 25 kgs of rice, free. Um pacote de 22 quilos de arroz, de graça. But for the sake of the gospel of Jesus Christ, Mas por causa do Evangelho de Jesus Cristo, I said I was going to leave all that. eu tive que largar tudo aquilo. I called my mother Eu liguei para minha mãe and told her I was no longer interested to continue to work. I wanted to stop. I wanted to go into full-time ministry. Eu falei para minha mãe, eu não estou mais interessado em trabalhar. Eu sinto que eu tenho que me tornar um ministro período integral. My mother began to cry. Minha mãe começou a chorar. Pastor Rogelio knows my mother before she died. I mean, he's seen my mother. He's visited. You visited our family home. O Rogério conheceu minha mãe, a gente visitou ela na casa dela um pouco antes dela morrer. Very poor environment. Um ambiente muito pobre, Struggling. luta. She said, "Why do you want to stop work?" Por que você vai parar de trabalhar? I said, "I want to serve God." Eu quero servir a Deus. I can talk about a lot of things. Eu posso falar sobre um monte de coisas aqui. But one thing is that my mother had forgotten one thing. Mas minha mãe esqueceu de uma coisa. That before I was born, Antes de eu nascer, she had been asking God. ela tinha pedido a Deus: Say, God, give me a son. Deus, me dá um filho. I have 3 girls. Eu tenho 3 garotas, Just give me one son. mas me dá só um filho. And when you give me this son, Se você me der esse filho, I'll give him to you. eu darei ele para você. But she forgot all that. Mas ela esqueceu aquilo. So many years later, Então, vários anos depois, I reminded her what she had told me. eu lembrei a ela do que ela tinha me dito. I said, you told me Eu falei, mãe, você me falou isso. that when you would have a son, Que você tivesse um filho, you'd give him to God. você daria ele para Deus. So, Mom, Então, mãe, bye-bye. tchau. I'm going. Eu tô indo. I wrote the letters of resignation. Eu escrevi minha carta de demissão. Listen to me. Me ouça. It took 10 years. Isso demorou 10 anos. When I wrote this first letter of application to resign, Quando eu escrevi essa primeira carta para me demitir, for the company to say, to release me to go. então escrevi para a empresa me liberar para ir. 10 years. 10 anos. They had my letter Eu escrevi a minha carta and they kept it. e mantive. Said, you cannot go. Eles diziam, você não pode ir. We are not ready to release you. Nós não vamos te liberar, não estamos prontos para isso. True story. Estou falando a verdade aqui. In the fullness of time, Na completude dos tempos,
do tempo. I go for work in the morning Eu fui trabalhar de manhã and they tell me, Mr. Piri, you've got your letter. e me falaram, senhor Piri, You can now go. você pode dar a sua carta e agora você pode ir. I went home Eu fui para casa and I was very happy. e eu estava muito feliz. For the first time, I felt free. Pela primeira vez eu me senti That livre. I was going to be doing what I loved most. Eu podia fazer o que eu mais amava, And that is doing God's work. que é fazer a obra de Deus. But here's the thing. Mas aqui uma coisa. So we started ministry Começamos o ministério in the year 2000. no ano de 2000. And so I've been in ministry for 25 years, Então eu estive no ministério por 25 anos, pastoring a church. pastoreando uma igreja. Of course, now there are 4, branches around E agora Zambia. ela tem várias outras ramificações na Zâmbia. But here is what I want to tell you. Mas aqui é algo que eu queria te dizer. The hunger A fome to preach the gospel of Jesus de Christ pregar o evangelho de Jesus Cristo was just so intense. era tão intensa I was looking for opportunities. que eu procurava oportunidades. Said, God, I am a pastor. Falava, Deus, eu sou um pastor. On Sunday I go to preach. Domingo eu vou pregar. On Wednesday I attend midweek service. E também tem um culto na quarta-feira. Friday I go for prayer meetings. E na sexta eu vou para a reunião de oração. And once in a while I preach on the streets. E de vez em quando eu tenho a oportunidade de pregar nas ruas. But I want a higher experience. Mas eu quero uma experiência maior. That would put me, especially with young people, Eu quero que você me coloque principalmente no meio dos jovens. every day, Todo dia. so that I can have an opportunity Para que eu tenha a oportunidade to share the gospel of Jesus Christ with them. de compartilhar o evangelho de Jesus Cristo com eles. I am now 60 years old. Eu agora tenho 60 anos de idade. And when you are 60 years old, E quando você tem 60 anos de idade, it's time to slow down é tempo de diminuir um pouco a velocidade and preserve some energy. e preservar alguma energia. But it is also an opportunity Mas também é uma oportunidade to pass on the baton. de passar o To pass on the baton bastão to the next generation. para a próxima geração. So I began to pray and ask God, Então eu comecei a orar diante de Deus. what am I going to do in my retirement? O que eu vou fazer na minha aposentadoria? And the Lord gave me an idea. E o Senhor me deu uma ideia. He said, you'll have young people. Ele falou, você ama os jovens? So you can go back to university. Então volte para a universidade. And so Então I had to go back to university. eu tive que voltar para a universidade. And I went and studied law. E eu comecei a estudar direito. 4 years. 4 anos. I graduated. Eu me formei And then I decided to go back again to university to go and do my master's. e eu voltei para a faculdade e fiz um mestrado. And I got my master's in law. E eu peguei meu mestrado em direito. And then I went back again to college E aí eu voltei para a faculdade and do my postgraduate studies e comecei minha pós-graduação in university lecturing methodologies. em metodologia do ensino superior. And I was equipped. E eu fui equipado. I applied for a job, Eu me candidatei a uma vaga Zambia's second biggest university. na segunda maior universidade da Zâmbia. And I began to lecture. E eu comecei a ensinar. And for almost 4 years now, E agora, há quase 4 anos, on a daily basis, diariamente, I have an opportunity eu tenho a oportunidade to give law lectures de dar aulas de direito to over 600, sometimes 700 students. para 600 e às vezes 700 alunos. 4 or 5 times a day. 4 or 5 times a week. 4 a 5 vezes por semana. On Monday, Na segunda-feira, Tuesdays, terças, Wednesday, quartas, Thursdays, quintas and Fridays. e algumas sextas. I have an opportunity Eu tenho a oportunidade to stand in front of my de students. ficar diante dos meus alunos. And like Paul, E como Paulo, I said I will not be disobedient eu não vou ser desobediente to the heavenly vision. à visão celestial. And that opportunity that I have E essa oportunidade que eu tenho brings me into contact with those students. me coloca em contato com esses estudantes. And as I teach the law, E quando eu ensino sobre lei,
I have an opportunity to teach the law of God. Eu tenho a oportunidade de falar sobre a lei de Deus. It's an amazing thing. É algo incrível. It's an opportunity É uma oportunidade that I cannot exchange for anything que eu não else. trocaria por nada. 5 days in a week, 5 dias na semana. I have these hundreds of students Eu tenho centenas de estudantes at my disposal. à minha disposição. 2 hours. 2 horas. And I use that opportunity E eu uso essa oportunidade to obey the heavenly vision. para obedecer à visão celestial. And I answer for myself E eu me defendo before the students. diante dos estudantes. I preach Christ. Eu prego a Cristo. I preach Christ. Eu prego a Cristo. And students hear me. E eles me ouvem. The whole class will be quiet. E toda a sala fica em silêncio. Dead quiet. Totalmente em silêncio. When I stand before them Quando eu me levanto diante deles and preach Christ e prego a Cristo. and share the love of God. Eu compartilho o amor de Deus. And challenge every student Eu desafio todos os estudantes to make a decision for Jesus a Christ. fazer uma decisão por Jesus I Cristo. tell them my testimony Eu conto o meu testemunho. that I was a student myself Que eu também era um estudante when I accept Jesus as my Lord and Savior. quando eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. And I tell them, Eu conto a eles. what an opportunity that you have. Que oportunidade você tem That your lecturer de ensinar. can present Christ to you. Can present Christ to you. Eu posso apresentar Cristo a você. I disciple them. Eu os discipulo. God is my witness. Deus é minha testemunha. I said, God is my witness. Eu disse, Deus é minha testemunha. That I do not withhold anything. Que eu não seguro nada. I don't keep anything to myself Eu não puxo nada para mim mesmo. that I know would benefit my students Porque eu sei o benefício para os meus estudantes. for them to know Jesus Que eles têm de conhecer a and Jesus. to accept Him as Lord and Savior. E aceitá-lo como Senhor e Salvador. I mobilize all the other lecturers. Eu mobilizo todos os outros professores. Every first week of every first Saturday of every week of every month, Todo primeiro sábado de todo mês, we gather for prayers nós nos reunimos para orar. and we pray for our university Nós oramos pela faculdade. and we pray for our students. Oramos pelos estudantes. And students are getting saved. E os estudantes têm sido salvos. They are getting delivered. Têm sido libertos. My phone Meu telefone is full of testimonies. está cheio de testemunhos. Lots of testimonies Um monte de testemunhos that come from students que vêm dos estudantes. to say, Mr. Piri, Eles dizem, Senhor Piri, you are not only my lecturer, você não é só meu professor. you are my mentor, Você é meu mentor. you are my father, Você é meu pai. you are my pastor. Você é meu pastor. Because through you and your testimony, Porque através de você o testemunho, I have the peace of God. eu tenho a paz de Deus. And you know, universities are a breeding ground for a lot of philosophies. Você sabe que a faculdade ela é um pasto para filosofias. And many students facing challenges, E os estudantes de cara já têm esse desafio. some of them wanting to commit suicide. Alguns deles até se suicidam na faculdade. And when I hear about it, E quando eu ouvi sobre isso, I run out of the classroom. eu corri para a sala. I look for students Eu procurei os estudantes at the point of committing suicide. que estavam a ponto de cometer suicídio. I take them to the university restaurant, Eu levava eles ao restaurante da faculdade. buy them a meal, Comprava uma refeição para eles and sit down e sentava. and talk about E Jesus falava sobre Jesus. and give them hope. E dava esperança a eles. And many of those young people E vários desses jovens that could have been dead by now que podiam estar mortos agora, are rejoicing in Jesus Christ. eles são alegres em Jesus Cristo. And just this morning, Essa manhã, at about 3 a.m., por volta das 3 da manhã, I got a message from one of the eu students recebi uma mensagem dos estudantes. in the 5th year. No 5º ano, He had wanted to commit suicide, ele queria se matar. but I called him, Mas eu liguei, talked to him, falei com ele. talked him out of it, Falei sobre várias coisas. and shared Jesus Christ with him. E compartilhei Jesus Cristo com ele.
this morning, Essa manhã, on my phone there, no meu telefone está ali. there's a message for him. Há uma mensagem dele. It says, Mr. Piri, where are you? I'm not seeing you on campus. Ele falou, Mr. Piri, onde você está? Eu não estou vendo você no And I said, campus. I am in Brazil. Eu falei para ele, estou no Brasil. I am preaching the gospel of Jesus Christ. Estou pregando o Evangelho de Jesus Cristo. And he was happy to hear about that. E ele estava feliz de ouvir isso. Whatever your job is, Eu não sei qual é o seu trabalho. use it as a point of contact. Use isso como ponto de contato. Don't be ashamed of the gospel of Jesus Christ. Não se envergonhe do Evangelho de Jesus Cristo. Preach Christ. Pregue a Cristo. Preach Christ. Pregue a Cristo. Preach Christ. Pregue a Cristo. And God will bless you. E Deus vai te abençoar. Amen. Amém. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. Let's stand to our feet. Pode ficar de pé comigo?